Cadê os visitantes? Olha aí. Os visitantes que vieram pela primeira vez. Isso, só os pela primeira vez. Amém. Oh, bênção. Agora, glória a Deus. Uma salva de palmas. Amém. Agora, quem já é daqui, vai dar um abraço nesse povo e vai dizer pelo menos uma frase bonita. Sabe aquelas frases bonitas assim que você posta no Facebook? Agora você vai ter a oportunidade de falar cara a cara aí. Vamos lá, os irmãos que não são visitantes. Vai lá e fala uma frase assim, fala, ó. Isso. Você não tem nada para dizer, fala, nossa, como você está cheiroso. Isso. Amém. Foi bom esse momento para mim dar uma explicação, que eu lembrei que eu tenho que dar uma explicação aqui. Amém. Pode ir sentando, os visitantes. Eu preciso dar uma explicação aqui sobre o povo de São Paulo. O povo de São Paulo e o povo do Casarão, né? Porque nós somos o povo que abraça e que dá um beijo. Lá no Rio de Janeiro é 3 beijos, né? Aqui é só um beijo. E daí, às vezes, o povo de São Paulo não sabe o que faz. Então, deixa eu já falar para você. É com o maior respeito do mundo. É beijo de bochecha só. É um abraço com a bochecha encostando, entendeu? Mas, às vezes, aí os irmãos daqui... Eu não sei se é porque o povo é mais crente que nós, ou se é porque o povo é de Curitiba, que daí eles fazem assim. Paz, irmão. Aí o paulista vem, oi, irmão, já dá um bloco, é um bloqueio. Oi, irmão, tá bom. Aí eles ficam meio assim, aí junta o povo daqui com o povo de lá, aí teve vez de eu ter que entrar e falar, calma, beijo ou só pega a mão? Porque fica assim, ó. Não sabe se beija, se pega na mão. Então deixa eu te falar. Nós do Casarão e de São Paulo, a gente faz assim, ô irmão, tá bom? E os irmãos acabam cumprimentando as mulheres, mas não tem problema. Se você não gosta, daí você já vem de mais longe, entendeu? Para não ficar constrangedor, você já vem de longe assim, ô irmão, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos dando início a um novo tema, pode colocar aqui. Nós fizemos esse palco sexta-feira, sexta e sábado, né? O Joe ajudou a gente, né, Joe? Valeu. Fez toda a elétrica aqui, abençoou. Um outro irmão que vai vir à noite também foi o mestre de obra aqui, o João. E, como eu disse, nós estamos ajustando. Então, nós vamos avaliar se nós vamos colocar televisão, né, 2 televisões grandes ou 2 projetores. Mas nós estamos ajustando tudo, né? Para que os irmãos, junto comigo, se sintam o mais confortável possível. Amém? Como os irmãos já sabem, nós falamos por tema aqui, né? E hoje nós estamos dando início a um novo tema, que é esse tema aqui, gente bem resolvida. E eu, essa semana, estive orando e falando com Deus, e eu penso que esse é um tema propício. Os irmãos aí do fundo estão ouvindo bem? Tá? Propício porque é o último, nós estamos dando início aí essa semana ao último mês do ano de 2019, nós vamos começar o ano de 2020, e eu sei que o começo do ano é sempre um monte de projetos. Então você quer emagrecer, você quer fazer plástica, você quer aumento salarial, você quer fazer viagem, você quer começar um empreendimento, você quer casar, né? Ou separar não. Mas você tem vários projetos. E assim, os projetos só vão acontecer se você tiver uma vida bem resolvida. Se você for o tipo de gente que é bem resolvida. Você sabe que não é a coisa mais simples do mundo ser bem resolvido. A Bíblia diz assim que o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Então você tem que aprender a dizer sim e não, que também é um grande desafio. Porque tem muita gente que não sabe dizer não. É ou não é verdade? E acaba fazendo coisas que não gostaria, exatamente porque não sabe se posicionar, e não sabe se posicionar porque não é bem resolvido. E eu quero falar sobre isso hoje com você, usando como exemplo os judeus que estiveram no Egito.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 19. Os irmãos já sabem, os judeus foram parar no Egito por conta de José. Lembra toda aquela história? José foi para o Egito. Depois, no final, acabou levando toda a família, os irmãos, o pai, para o Egito. E por conta disso, a família foi crescendo. E chegou um momento que eles eram um povo muito numeroso no Egito. E aqui no capítulo 19 tem uma informação depois disso. Diz assim, no 19:1, no dia em que se completara 3 meses que os israelitas haviam... acho que o microfone está meio esquisito aí, me ajuda aí, irmãos. No dia em que se completava 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou-se ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas das águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem as minhas alianças, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, Moisés liberta o povo ali do Egito. Eles saem caminhando e eles caminham por 3 meses, até que chega num ponto que é o Monte Sinai, o monte onde foi estabelecida as leis. Eles ficam ali por alguns dias, e ali naquele lugar, a Bíblia mostra para nós que o Senhor iria estabelecer, por intermédio de Moisés, um povo só dele. O povo deveria fazer uma aliança com Deus e seria um povo peculiar no meio de todas as nações que existiam. Essa era a proposta do Senhor. Olha, diz para eles que eu serei o Deus deles. Eles serão o meu povo e eles serão um povo peculiar. Diga para eles me obedecerem, para eles seguirem as minhas leis, e eu vou estar com eles. Vai lá para Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10. 11, 10. Diz assim, vou começar do 8, tá? 11, 8. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhe estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes, e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês escolham o seu cereal, e também vinho novo e azeite. Bom, veja bem, o que está acontecendo? O povo morou no Egito durante 400 anos. O Senhor agora tira eles do Egito por intermédio de Moisés. Eles vão em direção a Canaã, a terra prometida. Passado 3 meses de caminhada, eles chegam no Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai, o Senhor para tudo, um recesso, um período parado, e o Senhor fala para Moisés: eu quero que esse povo seja meu. Eu quero que esse povo
receba, assuma uma terra que eu estou dando para eles. Mas eles vão ter que me obedecer, eles vão ter que fazer aquilo que eu quero que eles façam. Eu vou abençoá-los, eu vou mantê-los diante dos inimigos, eu vou ser o Deus deles. É legal esse texto de Deuteronômio, porque o Senhor diz para eles o seguinte: olha, enquanto vocês estavam lá no Egito, vocês tinham um pedacinho de terra, e cada um regava a sua própria horta, molhando até os próprios pés. Ele diz: a terra que eu quero que vocês entrem, eu vou dar para vocês, mas não vai dar mais para vocês regarem com o regador, porque a terra que vocês estão entrando bebe água da chuva. A semente só vai germinar se a chuva vier. Se vocês quiserem isso, entra, porque eu vou ser o seu Deus. É interessante que Deus está propondo para eles uma aliança. Deus está dizendo para eles: olha, esse é o formato que eu quero ter com vocês. Deus é o dono da terra, é o dono da chuva e é o dono da semente. Os judeus, eles iam entrar só como uma parte da aliança, porque Deus faria todas as coisas para eles. Mas eles teriam que fazer uma aliança. Bom, o que eu quero que você entenda disso aqui? O formato que Deus está estabelecendo com eles. Porque os judeus viveram 400 anos lá no Egito. E esse tempo eles deixaram os costumes, os hábitos, os ensinos que era natural da nação deles. E eles tomaram os ensinos, os princípios do Egito como sendo deles. A comida do Egito se tornou a comida dos judeus. As roupas do Egito se tornou as roupas dos judeus. As leis do Egito se tornou as leis dos judeus. Mas na verdade não era esse o propósito de Deus. Por quê? Porque os judeus se moldaram ao Egito. Agora Deus tira eles do Egito e propõe para eles uma nova realidade. Mas essa realidade dependeria de uma aliança. Guarda isso, congela essa informação. Essa é a proposta de quem para os judeus? Do Senhor, de Deus. Amém? Essa é a proposta do Senhor. É interessante outra coisa aqui, que cada um dos judeus seria dono de um pedaço de terra. Você viu aqui eles dizendo? Que a Bíblia dizendo que eles teriam uma terra, o Senhor daria a terra, a semente e a chuva. É isso que Deus disse. O que para eles seria difícil, por quê? Porque antes o pedacinho de terra que eles tinham, eles eram o senhor daquele pedacinho de terra. Porque eles faziam chover sobre o pedacinho de terra, que eles pegavam o regador, sim ou não? Agora eles vão para uma terra tão grande que não adianta regar. Eles deveriam crer, confiar, esperar no Senhor, que é o dono da terra, é quem proporciona a semente e quem faz a semente crescer, que é quem manda a chuva. Então, quando o povo, observe isso aqui, quando Deus chama o povo para sair do Egito, o Senhor proporciona para eles que cada um seria dono do seu próprio negócio. Eles seriam empresários. Não haveria aqui funcionário um do outro. Inclusive, observe isso aqui, ó. Vamos supor que eu sou judeu e tenho o meu pedaço de terra que foi proporcionado pela divisão das 12 tribos. Tudo bem até aqui? Mas a minha esposa se adoentou e eu não estou dando conta de produzir em todo o pedaço de terra que eu tenho. O que eu podia fazer? Vender um pedaço da minha terra para outro judeu. Esse outro judeu compraria e teria o direito de uso durante 49 anos. No ano 50... que significa 7 semanas de 7 anos, ele teria que devolver para o dono. Isso é o ano do jubileu, é o ano da devolução. Ele devolveria para o dono o pedaço de terra que ele tinha vendido. Para que era assim? Para que esse homem que comprou não compre outros pedaços de terra e se torne o chefe dos outros judeus. Então todo judeu teria um pedaço de terra. Cada um deles administraria, produziria e eles seriam como que empresários daquele pedaço de terra que eles tinham. Não tinha chefe, não tinha empregado. Tinha o proprietário da terra, que era Deus. Tinha quem dava a semente, a matéria-prima, que era
Deus. E tinha quem proporcionava a chuva, que era Deus. Portanto, todos eram iguais perante o Senhor. Era desse jeito. Veja bem, essa é a proposta do Senhor para os judeus. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo está entendendo? Agora eu quero mostrar para você qual era a proposta do Egito para os judeus. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo... Deixa eu achar aqui. Capítulo 1. Êxodo 1. Êxodo capítulo 1. Vamos ler? Diz assim. Onde que era que eu tinha que ler? Aqui, vamos ler. Vou ler 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um com sua respectiva família. Aí tem o nome dos 12 filhos. No versículo 6, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, que foi a geração primeira que entrou no Egito. Tudo bem? José, seus irmãos e seu pai. Todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: veja, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Olha que interessante. Qual era a proposta de Deus para os judeus? Cada um vai ser dono da sua terra. Cada um vai produzir no seu pedaço de terra. E se eu quiser vender? Se quiser vender, no ano 50 tem que devolver para o antigo dono, que eu não quero ninguém sobressaindo. Eu não quero ninguém mais rico colocando os outros para ser funcionário e um sendo chefe. Para você ver, lá no livro de Neemias, a Bíblia diz assim, que Neemias percebeu que alguns israelitas estavam mais ricos do que outros. Sabe o que ele fez? Reuniu e falou: vocês estão com a cabeça aonde? Vocês são tudo irmãos. Vai devolver o que é um do outro. Ninguém mandou você comprar e não devolver. Nós vamos restabelecer o ano do jubileu. Quem já leu Neemias sabe disso. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus para os judeus. Agora, qual é o plano do Egito para os judeus? Escravidão. Chefe. Estabelecerei chefe sobre esses, sobre 50, sobre 100. Trabalharão com trabalhos forçados e a vida se tornará amarga. Diga comigo, amarga. Só os homens, amarga. Só as mulheres, amarga. Todos juntos. Exatamente, vida amarga. Quero te fazer uma pergunta. Como é que foi sua vida no ano de 2019? Ixi, nossa Senhora. O crente, 10 anos de crente. Ave Maria, nem me fale. Sua vida foi amarga? Talvez tenha algo de errado. Você pode ser um judeu vivendo no padrão do Egito. Porque o Senhor, você percebeu lá? O Senhor é dono da terra, dono da semente e dono da chuva. Ele não prometeu para ninguém ficar rico, mas ele prometeu para todos prosperidade. Não vai depender do seu regador, vai depender de mim. É interessante que talvez você está querendo que sua vida mude para o ano de 2020 com regador. Com regador não vai mudar.
Sabe por quê? Regador fala de autocontrole, controle seu. Eu faço chover, eu não dependo de Deus. Eu faço chover aqui. Eu arrumo dinheiro. Eu resolvo a vida do meu filho que usa drogas. Eu resolvo o meu casamento. Eu resolvo a minha vida espiritual. Regador. A proposta do Senhor para os judeus é dependência total dele. Dependência total dele, então haveria empresários. Eu sou funcionário, eu estou debaixo de maldição. Não é isso que eu estou dizendo, não. Fica calmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor tem para você libertação e liberdade. Se você trabalha numa empresa e se sente ali aprisionado, então não é isso que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Amém. O Senhor disse para eles, eu sou dono da terra, eu sou dono da chuva, eu sou dono da semente. Você sabe que o pastor Tiago falou aqui sexta-feira e testificou no meu espírito também. Ele estava falando sobre o sexto código para enriquecimento do povo judeu. Ele falou sobre estratégia e planejamento. Ele falou, estou sentindo no meu coração que tem irmãos aqui que deveria já estar à frente do próprio negócio. Inclusive ele falou sobre alguém que estava pensando em começar uma barbearia. Eu quero dizer para você, irmão, você é do povo de Deus. Do Senhor é a terra, a chuva e a semente. Você tem poder, autoridade e autorização para ser dono de um pedaço de terra. Você sabia disso? Estou gerando fé no seu coração. Deixa a fé sendo gerada no seu coração. O Senhor diz isso para os judeus. Nós, diante da Bíblia, nós somos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Porém, a Bíblia também diz, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Portanto, foi-lhes dado poder para serem feitos filhos de Deus. O Senhor deu poder para nós sermos filhos de Deus. Ser filho de Deus é poder, é ter poder. Está entendendo? É ter poder. Você sabe que uma vez eu falei sobre isso aqui, eu dei o exemplo dos X-Men. A gente acha, né, que poder é sair um raio vermelho pelos olhos, é sair garra pelo punho, aquela loucura toda, né? E eu falando, e o irmão é fã do X-Men, tem caixas e caixas de quadrinho, e ele falou, nunca pensei que eu posso ter mais poder do que os caras que eu admiro. E eu quero dizer o mesmo para você. Você pode ter mais poder, porque ser filho de Deus é muito mais poderoso do que sair garra do punho. Garra do punho serve para matar. Filho de Deus serve para prosperar e fazer prosperar. Você tem muito mais poder do que sair raio vermelho pelos olhos. Por quê? Porque você é filho de Deus. A proposta do Senhor é autonomia diante da política, autonomia diante da economia e dependência dele. Mas nós fazemos o contrário. Nós ficamos dependentes da economia, da política, da cidade, do estado que moramos e autônomo em relação ao Senhor. Esse é o padrão do mundo, do Egito. O padrão do Egito é, nós somos chefes e faremos a vida deles se tornarem amargas. O que eu quero que você entenda até aqui? A diferença entre a proposta de Deus para os judeus e a proposta do Egito para os judeus. Tá pegando aí essa ideia? Que é isso que eu quero que você entenda até agora. O Senhor tem uma proposta para você e o Egito tem uma proposta para você também. Que nada tem a ver com pecado. Os judeus eram tão amados no Egito quanto eram amados no deserto. Os judeus eram tão filhos de Deus no Egito quanto filhos de Deus no deserto, quanto filhos de Deus em Canaã. Sim ou não? O que muda então dos judeus no Egito e dos judeus em Canaã? A postura do judeu e não a postura do Senhor. Nós ficamos esperando a mudança do Senhor, foi isso que Jonas fez. Ele muda o plano, vai para um lado do oceano que não era para ir, entra num barco que não era para entrar, fica irritado com o que Deus pede para ele fazer. O tempo todo a expectativa de Jonas é que Deus mude a ideia e não que ele mude a postura.
Sabe por que muitas vezes sua vida não alavanca, não avança? Porque você está esperando Deus mudar de ideia, mas Ele não vai mudar de ideia. Quem tem que mudar de postura é o judeu. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo o mesmo Deus lá de Gênesis, dos profetas, das leis e hoje da graça. É o mesmo Deus. Portanto, não é Deus quem tem que mudar, é o judeu que tem que ter uma postura nova. Você quer ver o ano de 2020 com uma outra perspectiva? Não é Deus que vai mudar a perspectiva, é você e eu que temos que mudar. Gente bem resolvida, vou chegar já nisso aqui. Está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Esse mês que nós estamos entrando, em dezembro, eu quero gerar no seu coração expectativa e fé para o ano de 2020. Porque você não vai alcançar nada que você não tenha sonhado antes. Você não vai alcançar nada que antes você não tenha gerado na sua mente. A imagem. O Senhor gerou imagens na mente de Abraão. Olha o chão, tem muitas areias, dá para contar? Não, é esse tanto de filhos que eu vou te dar. O que ele fez com a areia da praia? Gerou imagens. Agora olha para as estrelas. Dá para contar? Não. Vou dar esse tanto de filho para você. O que ele fez? Gerou imagens. Sabe o que Deus disse para Abraão? Eu sou o teu escudo. Por que Deus diz eu sou o teu escudo? Porque é a imagem comum daquele tempo. Havia guerras e havia escudo. Hoje alguém tem escudo no porta-mala? Não. Então não adianta Deus falar assim com você. Deus vai falar com você de outro jeito. Sabe o que Ele vai dizer para você? Ele vai dizer para você, mulher, eu sou o suficiente para você se sentir linda. Não é um cabeleireiro que vai fazer você se sentir linda. Naquele tempo, Deus nunca falaria isso para as mulheres. Por quê? Porque não era comum. Portanto, Deus fala com você hoje de um jeito que você possa entender. Para quê? Para que as imagens sejam geradas, para que a partir das imagens você alcance aquilo que Deus te dá, ou tem para te dar. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Os irmãos estão pensativos, é assim mesmo. Vai pensando, avaliando, buscando entender. Bom, agora, como eu li lá em Êxodo no capítulo 19, a Bíblia fala que o Senhor... Moisés caminhou durante 3 meses. Chegou num determinado lugar, chamado Monte Sinai. Quando ele chega no Monte Sinai, é o momento que Deus fala isso para Moisés falar para o povo. Lembra que eu li aqui? 19:5. Agora, se me obedecerdes fielmente, guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, quando eles chegam no Monte Sinai, Deus diz para ele isso que eu estou dizendo para você. Em outras palavras, Deus fala, essa é a minha proposta e a proposta do Egito vocês já experimentaram. Fala para o povo que eu quero fazer uma aliança com eles. Deixa eu te falar aqui, tudo que Deus queria fazer dependia da aliança que os judeus iriam aceitar. Tá certo? Eles iriam aceitar a aliança, e essa aliança faria com que eles experimentassem da terra de Deus, da semente de Deus e da chuva de Deus. Possuíssem a terra e fossem prósperos. Dependia da aliança. No capítulo 19, quem tem Bíblia física assim, igual a minha, de papel, pega aí, do 19 ao 32. Tá vendo aqui, Quantos estão vendo eu segurando aqui, Do 19 ao 32, quantos capítulos são? Faz a conta aí, quem é bom de matemática. 13. Esses 13 capítulos, Deus está com Moisés no Monte Sinai, falando para Moisés qual seria a aliança que ele faria com os judeus. Então, nesse trecho aqui que eu estou segurando, o Senhor diz para Moisés assim, fala para eles como vai funcionar sobre o homem que olhar com um olhar impuro, desejar a mulher do outro. Eles têm que obedecer, essa é a minha aliança. Fala para eles sobre alimento, eles não podem comer carne de porco.
Essa é a minha aliança. Diz para ele sobre a roupa de um povo que vai me adorar o tempo todo. O nome deles será sacerdote. Eles vão representar todo o povo diante de mim. A roupa deles tem que ser assim, assim, assim. Esses 13 capítulos, Deus diz como vai ser a aliança. É igual quando você casou com a sua esposa. O pastor não chega lá e fala assim: ó, é o seguinte, você quer mesmo casar com ela? Senhorita, quer casar com ele? Tá, então diz comigo. Qual que é as falas lá? Prometo amar, servir, cuidar, respeitar, ser fiel, cozinhar. Aí ele vai falando, até que a morte o separe. Você aceita? Olha, fala assim? Então vamos lá, vai. Mulheres, olha para o seu marido e diga: você aceita? Nossa, diminuiu demais o Cíndia. Jesus! Quando você olha para ele, não tinha barriga, não tinha essa cara, não tinha nada, né? Sim! É igual aquele programa do falecido Gugu, né? Você troca o seu carro por essa garrafa? Sim! Todo mundo, não! Olha, o Senhor está fazendo uma aliança. E o trato dessa aliança está nesses capítulos, do 19 ao 42. Como que vai tratar o dinheiro, como que vai tratar a esposa, como que vai tratar o doente, como que vai tratar a terra, como que vai tratar todas as coisas, está descrito aqui. Tudo bem, gente? Aliança. O Senhor sobe lá com Moisés, fica 40 dias fazendo aliança. Depois desse tempo da aliança, iria descer e iria colocar em prática o plano de Deus para os judeus, que é diferente do plano do Egito. Mas aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Vai lá no capítulo 32, Êxodo capítulo 32. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava, fala comigo, demorava, a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos. Diz, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Olha que interessante. Havia um trato, agora eles iriam estabelecer aliança. Moisés sobe para o monte Sinai, fica lá alguns dias. O povo que não deveria subir junto, fica lá embaixo. Passa uma quantidade de dias que o povo acredita que seja demais. Aí eles pegam, junta com Arão e fala: esse tal de Moisés morreu. Não sabemos o que aconteceu com ele. Morreu não, perdão. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então, vamos fazer deuses que vão à frente de nós. Olha, é interessante porque enquanto os judeus estão pensando em quebrar a aliança, Deus está nesse momento estabelecendo a aliança. A aliança é quebrada por dois motivos principais. Primeiro, está aqui, ó, Moisés demora. E segundo, não sabemos o que aconteceu. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um plano para você poderoso. Um plano de prosperar. Eu queria ser mais focado ainda sobre você que sonha em começar um negócio para o ano que vem. Você que sonha em ser autônomo, você que sonha em vender. Essa semana estava passando o canal na televisão, acho que foi o Globo Repórter, não sei, mostrando mulheres que começaram fazendo quindim em casa. E hoje tem uma empresa gigantesca. Começaram fazendo bolachinha caseira e hoje tem um império. Começou do nada e prosperaram. Eu quero falar com você especificamente agora, que tem um sonho para 2019, para 2020. Olha, sabe por que a aliança foi quebrada? Deus estava fazendo uma aliança com os judeus por dois motivos: por demora e por não saber.
Sabe o que faz você não prosperar? Ansiedade e falta de informação. A Bíblia diz aqui, está demorando demais. Se eles esperam mais um pouco, o Senhor desce com a aliança e a coisa flui. Mas está demorando demais. Quantas vezes você já não parou um negócio, você já não abandonou uma célula, você já não abandonou um relacionamento, você já não deixou para trás coisas que não poderia deixar, porque você julgou que deu o tempo de acontecer e não aconteceu. É o que o povo fez aqui. Está demorando demais para ter retorno. Está demorando demais para a coisa acontecer. Ansioso. Você sabe o que significa próspero? Próspero. Próspero. O que significa? A favor de esperar. Só é próspero quem sabe esperar. O povo estava indo bem. Mas aqui, porque não soube esperar, a coisa desandou. O texto continua dizendo aqui que eles falaram: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa saber de todas as coisas. Você precisa saber quem é o dono da terra, da semente e da chuva. Não sabemos o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo. Você não precisa saber de todas as coisas. Você precisa saber a quem você serve. Talvez você não sabe ser um bom marido. Não tem problema. Você tem que saber a quem você serve. Se você souber a quem você serve, você se torna um marido como aquele que você serve. Você não sabe ser uma boa esposa. Tá bom, mas você sabe a quem você serve. Se você sabe a quem você serve, você vai ser igual a quem você serve. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, que nós seremos entregue à paixão do nosso coração. Se no seu coração está o Senhor, você vai ser entregue a Ele. Se você vai ser entregue a Ele, você vai ser como Ele é. Tal qual Ele é, nós somos. Aí a Bíblia diz que eles decidiram fazer um Deus para eles. Olha que coisa interessante. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram as argolas, para você ver quantas pessoas tinha. Era um número gigantesco. As argolas das orelhas das crianças e das mulheres. Derreteram. Não vou ler todo o texto, mas a Bíblia diz assim que eles pegaram a argola de ouro, colocaram dentro de um recipiente, derreteu no fogo e saiu um bezerro. Eles não precisaram fazer um bezerro, o bezerro saiu. Sabe por quê? Toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, sai um ídolo. Saiu um ídolo. Só porque eles tiraram as argolas da orelha e abandonaram a aliança que o Senhor estava fazendo com eles. Aí a Bíblia diz que quando Moisés estava descendo do monte para encontrar com o povo, eles estavam todos fazendo um tipo de barulho. A Bíblia fala que Moisés estava com um moço, que era Josué. Josué fala assim: nossa, que grito é esse? Será que é festa? Moisés fala assim: esse grito não é nem de festa e nem de guerra. Quando ele chega lá, o povo está se dobrando diante do bezerro. Moisés fica louco da vida. E sabe o que Moisés faz? Capítulo 32, versículo 20. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Ele pegou o bezerro, derreteu e ralou, moeu. Jogou na cabeceira do rio e mandou todos os homens beberem. Eles beberam da água com o pó do bezerro. Olha que interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que significa isso? Aonde você põe o seu coração, vai entrar para dentro de você. Eles colocaram o coração deles no bezerro, no ouro. Agora isso vai entrar dentro de você. Sabe por que sua pizzaria não dá certo? Porque você colocou o coração lá na pizzaria. Você vai se encher de pizza, mas não vai prosperar. Sabe por que o seu cabeleireiro não deu certo? Porque você pôs o coração no cabeleireiro, lá no salão. Você vai se encher de cabelo, mas não vai prosperar. Vai ter um monte de trabalho, não vai descansar, mas não vai ver a cor do dinheiro, não vai ver a prosperidade. Entrou dentro deles. Aí, olha esse detalhe aqui, ó, é a cereja do bolo. Eles tomaram a água com pó de ouro. Parece aqui que é algo espontâneo. Moisés teve uma ideia. Ah, quer saber de uma coisa? Fiquei muito bravo, agora vai engolir, né? Vai engolir. Vocês não fizeram, agora come.
Parece que é ira, né? Mas não é. Sabe o que Moisés está fazendo? Está fazendo, ou melhor, está cumprindo a aliança que Deus mandou. Abre a sua Bíblia em Números 5. Números capítulo 5, versículo 11. Que capítulo que eu falei? 5:11. Olha o que diz lá. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas. Tudo isso faz parte daquela aliança, lembra? Diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e lhe for o quê? E outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes, fala ciúmes, e suspeitar da sua mulher, esteja ela pura ou impura, significa menstruada ou não, ele a levará ao sacerdote, com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada, em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal, pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado, se ela traiu ou não traiu. Olha o 16. O sacerdote trará a mulher e o colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial e a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em suas mãos a água amarga que traz maldição. A água amarga que traz a maldição é a água com o pó do tabernáculo, do chão do tabernáculo. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura, enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Aí o que a mulher tinha que fazer? Beber a água. A água com o pó do tabernáculo. Ela bebia aquela água. Se aquela água com o pó do tabernáculo não fizesse mal, ela estaria pura, não tinha pecado. E o marido é que estava equivocado com os ciúmes dela. Mas se ela bebesse daquela água amarga, que é a água com o pó do tabernáculo, e passasse mal e morresse, então ela tinha culpa. O que Moisés fez com o povo? Exatamente isso. Pegou o pó, pegou o ídolo, moeu até virar pó e deu para eles beber. Você vê que Arão participou da construção do ídolo, sim ou não? Mas ele morreu? Ele provavelmente tomou, mas não morreu. Por que ele não morreu? Porque para Deus ele foi tido como puro. Mas teve outros 300 que morreram. O que eu quero dizer para você, irmão? Eu te propus aqui, mostrei para você a proposta de Deus e a proposta do Egito. Eu não vou perguntar, mas eu acredito que você queira a proposta de Deus, sim ou não? Sabe o que você tem que fazer? Aliança. Aliança com o Senhor. Mas a partir do momento que você faz aliança com o Senhor, Ele vai dar para você aquilo que você tem edificado. Ele vai dar para você aquilo que está no seu coração. Os judeus tinham que ter uma vida bem resolvida. Ou é Canaã ou é o Egito. No Egito, eles poderiam viver como eles quisessem, porque é terra sem propósito. Em Canaã, eles tinham que viver de acordo com a aliança, porque é terra de propósito. As pessoas querem servir a Deus, mas fazer aquilo que elas querem fazer. Essa vida serve para o Egito, mas para Canaã não serve. Para Canaã tem aliança. As pessoas querem ver o Senhor fazer prosperar, mas não querem pagar o preço também. Tem um preço a ser pago.
Eu pago um preço pelo meu casamento. Você não paga um preço pelo seu casamento? Tem coisa que eu compro que eu não gostaria de comprar. Tem coisa que eu faço que eu não gostaria de fazer. A minha esposa tem coisa que ela aceita que ela não gostaria de aceitar. Tem um preço a ser pago ou não? Se tem um preço a ser pago nesse ambiente humano, não vai ter um preço a ser pago para com o Senhor. Se você não quer pagar o preço, você ainda continua sendo filho, mas no Egito. No Egito, escravidão, vida amarga. É filho ou não? É filho, mas tem um tipo de vida. Agora, quer ter a vida abundante de Canaã, aonde os cachos de uva precisam de 2 para carregar? Aonde mana leite e mel. Por que mana leite e mel? São 2 alimentos que é extraído do animal sem que o animal morra. Quer dizer, é fruto da bênção. Quer experimentar disso? Canaã. Só que Canaã tem formato. Canaã tem propósito. Canaã tem um jeito. Eu quero ir para Canaã. Eu quero viver em Canaã. Por isso que aos domingos eu tenho um compromisso. Meu compromisso é aqui. Não é porque eu sou pastor, não. Porque antes de ser pastor eu já tinha esse compromisso. Agora, você quer prosperar, mas não tem compromisso de separar 1h30 para o Senhor num culto? Ah, ele está falando isso porque está faltando muita gente. Não, muito pelo contrário. Dá uma olhada para o lado. Acho que hoje é o culto da manhã que mais teve gente. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque é o que o Senhor está dizendo para você ter uma vida bem resolvida e o ano de 2020 ser um ano sem igual. Você quer prosperar, quer ver as coisas acontecendo na sua vida, mas quer viver como vivia no Egito. Olha, eles falam assim: ai, que saudade do melão, do pepino, do alho e da cebola. Gente, isso é saudade de ter? Os judeus falam isso. Pô, pepino a gente come assim, porque a mulher fez. É ou não é verdade? Poxa vida, né? Ninguém fala, não, e aí, que você vai fazer nada? Ó, domingão comer cebola e alho lá em casa. Não tem o menor sentido. Agora eles sentem saudades disso. Sabe por quê? Porque esse é o poder do Egito. Hipnótico. O mundo te hipnotiza. Aí você não consegue ver outras coisas, porque está hipnotizado. Quer ter uma vida bem resolvida? Faça aliança com a pessoa certa. Mas lembre-se, depois que eu faço aliança, meu relacionamento tem propósito. Quero que você encha de fé esse mês, para você entrar no ano de 2020 aliançado. Tem um casal aqui, cadê o Otávio e a Natiele? Tá ali, ó. Olha lá. Tá? Levanta aí, Otávio e Natiele. Aí, olha lá. Casalzinho. Faz pouquinho tempo que casou. Pouquíssimo tempo que casou. E ele tá na lua de mel ainda. Tá na lua de mel. Deixa eu te falar uma coisa. Não vou falar não, senta. Tá vivendo, né, dias maravilhosos, dias tão bons, né? Aí pega um irmão aí com um pouquinho a fé, que já tem 15 anos de casado, fala assim: ê, meu amigo, tá chegando, aproveita. Começa o ano aliançado com o Senhor, tem um compromisso. Comece o ano beijando o seu amado. É o que a Bíblia diz. Comece o ano relacionando com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não vou mais fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que o Senhor quer que seja feito. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E você vai orar. Você vai orar agora, dizendo para o Senhor que você quer fazer uma aliança com Ele. Que inclusive você aceita a aliança proposta por Ele. Que o ano de 2020 você não quer fazer como o ano de 2019. Você quer fazer como Ele quer que seja feito. E não como você quer que seja feito. Quantos dos irmãos querem prosperar aqui? Olha, só com as argolas saiu um bezerro. Imagina o quanto que não tinha junto com eles. O Senhor quer fazer você prosperar muito. Prosperar não é só ter dinheiro. Quem tem dinheiro não é próspero. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Próspero é quem tem muitas outras coisas, inclusive o dinheiro. Prosperidade é
Aonde eu ponho a mão, avança. Eu quero encher o seu coração de fé. Feche os seus olhos, fala para o Senhor. Abra sua boca e diga para Ele. Fala: Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, Pai. Eu quero prosperar no ano de 2020. Quero experimentar da sua bondade em 2020. Eu aceito a proposta do Senhor, Pai. Eu aceito a aliança do Senhor. E esse ano eu não edificarei bezerros de ouro para mim. Diga para o Senhor o que não é um bezerro de ouro. Fala: eu amo a minha esposa, mas ela não é um ídolo para mim. Mamães, ouça o que eu vou dizer. Diga para o Senhor: eu amo os meus filhos, mas eles não são ídolos para mim. Diga: eu amo o meu pastor, mas ele não é um ídolo para mim. Diga: eu amo a igreja, mas ela também não é um ídolo para mim. Senhor, acima de todas as coisas, eu faço uma aliança com o Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor também não é um ídolo, o Senhor é um amigo, um pai. E eu quero estabelecer uma aliança com o Senhor aqui hoje. Ore e fala para o Senhor isso. Aleluia, Jesus. Só as vozes, diga isso: teu amor. O teu amor dura pra sempre. Você pode dizer isso com as suas mãos aos céus. Diga ao Senhor: o teu amor dura pra sempre. O teu amor dura. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o teu amor dura para sempre. Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Pai. No Egito ou em Canaã, o Senhor é Pai. Mas, Senhor Jesus, eu quero experimentar de ser um judeu em Canaã e não um judeu no Egito. Diga para o Senhor: eu quero ser filho, mas eu quero ser filho em Canaã. Eu não quero ficar no Egito, Senhor. Eu não quero experimentar de uma vida amarga. Eu quero experimentar da vida que o Senhor tem para mim, e é vida abundante. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.